Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa vinda aqui, né, de um representante do Departamento de Estado norte-americano ao Brasil, mas 3 meses depois, né, de o presidente Trump tomar posse ali de novo o governo dos Estados Unidos, o chefe interino da coordenação de sanções internacionais, o David Gamble, está aqui como um primeiro representante do Departamento de Estado, né, um equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, depois de um chamamento, ou pelo menos de um movimento ali da oposição especialmente, para que ele viesse ao Brasil. Queria que você falasse um pouquinho do que está por trás dessa visitinha. Pois é, essa visitinha ainda está meio esquisitinha, não é? Está ainda meio esquisitinha. Por quê? Porque o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, anunciou há um tempinho atrás que a batata do Alexandre de Moraes está esquentando aqui nos Estados Unidos. E anunciou que viria essa missão americana do Departamento de Estado para o Brasil para investigar as ações do Alexandre de Moraes. Depois, o próprio Departamento de Estado americano negou que houvesse essa missão, mas o fato é que temos no Brasil esse David Gamble, que é simplesmente chefe da coordenação de sanções do Departamento de Estado, que é o Itamaraty dos Estados Unidos. Que é essa coordenação de sanções? Países que não correspondam aos Estados Unidos, que tenham ações em divergência com os Estados Unidos, etc., são sujeitos a sanções. Então, essa viagem aqui dessa comitiva americana cheira a alguma coisa não muito bacana, principalmente porque se trata de uma missão do governo Donald Trump. Se trata também de uma missão que foi anunciada por Eduardo Bolsonaro, que todos nós sabemos está nos Estados Unidos fazendo campanha contra o Brasil, contra a Suprema Corte Brasileira, contra o governo brasileiro e, enfim, tentando destruir a imagem da democracia brasileira. Bem, essa comissão fez parte ali de uma reunião, foi recebida por área técnica, gente, não pelas cúpulas, mas por áreas técnicas, tanto do Itamaraty quanto do Ministério da Justiça, incluindo a área técnica da Polícia Federal, e o que eles dizem, que estão no Brasil para apurar PCC e CV, ou seja, PCC e Comando Vermelho, que são duas ou das maiores ou as maiores organizações criminosas brasileiras e que, segundo a Comissão Americana, já estão infiltradas em 12 estados dos Estados Unidos. Bem, essa foi a conversa com a área técnica do governo. Eles não foram recebidos pelo primeiro escalão, ou seja, por ministros, por chefes de departamento, nem nada. E um dos integrantes da comitiva, que é o Ricardo Macedo Pita, né, que é o homem, um assessor sênior, digamos assim, do escritório para assuntos do hemisfério ocidental do Departamento de Estado. Esse Ricardo Macedo Pita teve um encontro, 2 encontros pelo menos, um com o próprio Jair Bolsonaro, que está se recuperando da nova cirurgia abdominal. E também se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro e parlamentares bolsonaristas. O próprio Flávio, que é o mais cauteloso e mais político dos filhos do ex-presidente, declarou que não se discutiu nada sobre Alexandre de Moraes.
mas fica no ar, né? O Dudu Bolsonaro anunciou que o assunto seria Alexandre de Moraes. Quem lidera essa missão o homem, o chefe da coordenação de sanções, né? E eles se reuniram com o governo e a oposição e, portanto, fica uma dúvida. Quais são as intenções do governo Donald Trump em relação ao Brasil, até onde o bolsonarismo está contaminando a imagem brasileira no Departamento de Estado, no governo Trump, e até onde os Estados Unidos pretendem intervir em assuntos internos do Brasil. Só para concluir, vamos ver também o que acontece com as negociações em relação a PCC e CV e Comando Vermelho. Só para concluir, os Estados Unidos pressionam para que o Brasil reconheça tanto o PCC quanto o CV como terroristas, como entidades terroristas. E o Brasil, a lei brasileira não prevê a mistura de organização criminosa, simplesmente criminosa, com terrorismo, que tem um viés ideológico e político. Muito bem. Outro assunto, Helene, ainda, que é o assunto desses últimos dias, a fraude no INSS, e agora com movimentações políticas. Por exemplo, o líder do PDT na Câmara, o deputado Mário Heringer, anunciou o desembarque da bancada da base aliada do governo Lula. Esse anúncio ocorreu 4 dias após a demissão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, em meio a essas investigações. A gente vai ouvir o que disse aí o líder. Não está dando e não estava dando desde antes a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer. Nós não estamos na oposição porque a oposição que se apresenta hoje não é uma oposição que nós tenhamos a mínima afinidade com eles. Então, nesse momento, nós estamos nos colocando em independência, nós não estamos aqui trocando benesses para voltar à base do governo. As atitudes do governo, as políticas do governo vão dizer para a gente se a gente pode ou não voltar. Olha, e teve mais. Deputado Mário Heringer indicou ainda que a bancada está autorizada a assinar pedidos de comissão parlamentar de inquérito sobre as fraudes. Eu estou autorizado a dizer para vocês, a partir da nossa reunião, que se o escopo dessa CPMI for ampliado para 2019, se no escopo desse novo aditamento à CPI estiver lá dizendo que tem que convidar ou convocar os ministros e secretários executivos do governo anterior com os nomes citados dessas pessoas no aditamento e com uma indicação expressa à Polícia Federal que faça a investigação a partir de tal data, nós estamos autorizados a assinar a CPI, a CPMI. Aí seria uma investigação já a partir do governo Bolsonaro. Mas o fato, né, Eliane, a bancada do PDT tem um racha aí, porque de um lado os deputados saem, mas os senadores continuam aliados do governo. Eu acho que essa posição, essa reação do PDT mostra que o PDT é a União Brasil ou Desunião Brasil das esquerdas, né? Porque a Câmara se diz, né, os 17 deputados, a bancada do PDT na Câmara tem 17 deputados, se dizem independentes, não são mais da base aliada ao governo Lula. O Senado diz que não, que continua na base aliada. Essa entrevista do Mário Heringer, que é o líder da bancada na Câmara, vamos combinar, muito confusa. Por que eles queriam? Que o presidente Lula mantivesse o ministro Carlos Lupe, sendo que as investigações da Polícia Federal estão embicando para mostrar que a cúpula do INSS, que era do PDT, estava envolvida nos escândalos e que essa cúpula foi colocada pelo Carlos Lupe, que o Carlos Lupe sabia dos escândalos, foi alertado dos escândalos e não fez nada. Ou seja, o que
o PDT esperava que o Palácio do Planalto e o presidente Lula fossem também cúmplices na prevaricação, no mínimo prevaricação. O que significa? Soubesse do escândalo, lavasse as mãos, portanto, fosse conivente com os escândalos. É muito estranho tudo isso e mostra como o governo Lula está perdido na articulação política, na relação com os partidos e na própria reação, na própria ação diante do escândalo do INSS. Bem, a boa notícia de ontem para o governo foi que a senadora Damares Alves e a deputada Coronel Fernanda simplesmente retiraram aí a intenção, recuaram da intenção de protocolar uma CPMI, uma CPI mista de deputados e senadores para investigar o INSS. Esse pedido de CPMI já tem 168 assinaturas na Câmara e 29 no Senado, mas aparentemente elas alegaram, pelo menos alegaram, que queriam mais assinaturas para pressionar os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Mas aparentemente também não é isso não. É porque elas estão com medo disso que o líder do PDT falou, que as investigações cheguem ao governo Jair Bolsonaro, porque o esquema começou lá. Só que explodiu no governo Lula, mas que começou no governo Bolsonaro, sim, isso já está comprovado. Seguimos com o Jornal Eldorado. Eliane Cantanhede está aqui conosco para tentar explicar, Eliane, uma conta difícil de fechar. A gente sabia que o STF tinha determinado que as bancadas fossem recalculadas com base na população dos estados, falando dos políticos ali que representam os estados na Câmara. O que faria, então, diversas unidades da federação perderem representantes. E aí, ontem a Câmara aprovou um projeto que aumenta o número de deputados. Que conta é essa? Pois é, a intenção, o objetivo do Supremo Tribunal Federal era reequilibrar as bancadas, ou seja, os estados que tiveram aumento de população ganhariam acréscimo de deputados, proporcionalmente acréscimo de deputados. E aqueles que reduziram a sua população perderiam proporcionalmente os deputados. Ou seja, o número continuaria exatamente o mesmo de hoje, 513 deputados. Mas o que os nossos representantes fizeram na Câmara? Simplesmente decidiram aumentar todas as bancadas dos estados que tiveram acréscimo de população, sem mexer nas bancadas daqueles que perderam população. Então, quem que aumentou a população? Santa Catarina, Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Isso dá 18 deputados a mais. Mas o mais importante não é esse número, é o número que a população brasileira terá que pagar. São 64,4 milhões de reais por ano, por causa dessa brincadeira, porque tem os salários, tem os assessores, tem a cota de viagens, tem a cota de cartas, tem a cota de aquele Bolsa Família da moradia, Bolsa Moradia dos parlamentares que são de outros estados e que moram em Brasília. A minha casa é minha vida deles. A minha casa é minha vida deles, bem definido. Eu estava falando Bolsa Moradia, mas na verdade é muito melhor Minha Casa Moradia, Minha Casa Minha Vida.
dos deputados. Então, isso é mais um escândalo no momento em que a gente tem uma questão fiscal grave, que a gente precisa de equilíbrio fiscal para fechar as contas, para baixar juros, para garantir o crescimento do país. E, aliás, eu aproveito e dou uma puxadinha aqui no comentário anterior sobre a questão do INSS, porque o governo do Lula está querendo fazer o quê? Está querendo pagar diretamente na conta dos aposentados que foram lesados, que foram roubados, as perdas por causa do esquemão, da corrupção no INSS. Ótimo, isso é uma ótima ideia, mas o governo está jogando a conta para o Tesouro, para todos nós pagarmos, quando, na verdade, quem tem que pagar essa conta são as entidades e aqueles que ficaram com carrões, com malas de dinheiro, com imóveis. As entidades e os corruptos é que têm que ressarcir os aposentados brasileiros. Tudo bem, para a gente fechar, Eliane, hoje dia de decisão importante para a gente saber a nova taxa básica de juros e também o presidente indo para a Rússia e para a China. Pois é, toda a expectativa do mercado é que o Banco Central anuncie novo aumento de juros e que os juros brasileiros vão para 14,75% ao ano, o que é o maior nível em 20 anos e joga o Brasil novamente nos holofotes internacionais porque é um recorde internacional. E ao mesmo tempo em que vai ter esse anúncio, o Lula se prepara novamente com os presidentes da Câmara, Senado, ministros, etc., para ir para a Rússia e a China, tratar principalmente do tarifaço, mas assim, sabe, no fio da navalha, porque uma coisa é tratar do tarifaço com os BRICS para resistir aos avanços do Donald Trump. E isso é uma questão de interesse nacional, mas fazer acordo, fazer parcerias, fazer articulações políticas com Rússia e China já é uma coisa muito mais complicada, é tomar partido na guerra política, de disputa política, de hegemonia entre as potências, Estados Unidos de um lado e Rússia e China de outro. Aliás, no meio disso tudo, a Índia atacando o Paquistão, Caxemira, enfim, abrindo uma nova guerra de grande repercussão internacional. O mundo está de ponta cabeça e o Brasil tenta se equilibrar com muita dificuldade nesse mundo que nós temos de guerras e tarifaços, Donald Trump, Netanyahu, Putin e agora a Índia engrossando esse caldo.